eu resolvi que nós vamos partir, esse slide, toda a palestra ele está presente, que se fale, ou toda a aula minha, eu faço questão de trazê-lo, porque eu acho que é daí que parte todas as raízes sobre as quais a gente vai começar a discutir a perícia médica dentro, inclusive, do direito previdenciário. A perícia médica de uma forma geral, mas principalmente dentro do direito previdenciário. O que você tem que entender é que quando você fala de perícia médica, você está abrangendo, você está discutindo duas ciências. A ciência médica e a ciência jurídico-social. E o pior disso, a gente discute um interregno de um subconjunto que tem que contemplar ambas. E essa contemplação ela tem que ter regramento jurídico e amparo técnico-científico dentro da ciência médica. Aí as coisas que eu acho que começam a complicar. Porque os profissionais, inclusive, que atuam, os profissionais que fazem as duas ciências, e por serem ciências, inclusive, de divisões técnico-científicas diferentes, uma é ciência biológica, a outra é ciência social, eles trazem e buscam sempre regras matemáticas, e é nessas regras matemáticas é que ficam exatamente a insatisfação de um lado ou de outro. Eu acho que o fundamental nisso, para a gente entender, é assim, ó, nós temos que buscar soluções sobre as quais esse regramento e essa ciência biológica contemple o quê? A satisfação social, que é a nossa obrigação enquanto profissionais de qualquer uma das duas áreas. Então, vamos marcar o nosso... Vamos começar falando do seguinte, ó, nós estamos falando de uma ciência que tem que ter, que é um subconjunto de ambas. Ela não pode só ter amparo no direito, porque se ela tiver só amparo na ciência social e jurídica, ela nega cientificamente a outra ciência da qual ela faz parte. E se ela tiver amparo só na outra ciência, nós vamos criar um mundo à parte, que não é um mundo jurídico, como a gente costuma dizer. Então, eu acho que é fundamental, e aí a gente vai falar principalmente, vai discutir em alguns aspectos, o chamado exame e laudo pericial. Veja, dentro desse subconjunto, o laudo pericial tem que ter um histórico. Esse histórico é um diagnóstico. Acho que está dando microfonia. Esse histórico é um diagnóstico clínico. Vejam, nós estamos falando em diagnóstico clínico. Em nenhum momento aqui se falou em benefício ainda. Tá? Ele tem que ter uma descrição. Por quê? Porque nós estamos falando de um fato pretérito, analisado numa condição presente, que busca um efeito pretérito futuro ou presente futuro. É uma reconstituição de alguma coisa. Quando alguém diz assim, ó, o indivíduo quebrou o pé num acidente de trabalho, ou quando se busca um auxílio-doença, quebrou o pé andando na rua, ou teve uma cirurgia, seja ela com cunho acidentário ou não, eu estou falando de um passado, que naquele momento em que está se fazendo, se produzindo a prova material da perícia, ele tem que ser reconstituído. A forma de reconstituição disso se faz como? Por descrição, por histórico. Não há outra forma. Eu não tenho como reabrir a barriga de alguém enquanto médico para avaliar uma cirurgia que outrem fez. Como também não posso negar que a existência daquela cirurgia está ali. Como é que eu documento, como é que eu materializo isso? Às custas de descritivos. Que às custas daquilo que vocês odeiam quando o médico diz assim, ó, não vou considerar o parecer, o relatório que se trouxe para essa perícia, seja ela administrativa ou seja ela até judicial. Discussão. A discussão começa a entrar dentro daquele subconjunto do direito. Desculpe, naquele subconjunto da nossa ciência, que é a ciência jurídica. E ela começa a entrar como? Ela começa a entrar porque há que se ter uma circunstância de norma legal. Se não houver circunstância de norma legal, nós estamos falando exclusivamente da ciência médica. E dentro da perícia não se pode falar, como a gente tentou mostrar no primeiro slide, e se esquecer uma ciência, esquecer a outra. Isso tem que ter amparo técnico-científico para que eu não possa fugir. Onde eu busco esse amparo técnico-científico? Dentro da literatura médica. Dentro daquilo que é descrito na literatura médica.
Uma coisa importante que aqui eu gostaria de abrir aspas, lógico, dá 3 horas de discussão, mas o que a gente sempre tem que lembrar é que assim, ó, a medicina, usando as duas ciências, ela galopa, a ciência médica galopa. O que é verdade hoje para a medicina pode deixar de ser amanhã, porque ela é uma ciência de verdades transitórias. Enquanto a medicina galopa, o direito gatinha. Por quê? Porque ele depende de norma, ele depende de evolução, ele depende de jurisprudência, ele depende das arruições dos seus operadores em função daquela condição que a ciência médica já evoluiu e a social não. Então, isso traz um interregno acentuadíssimo, que isso traduz uma injustiça social que muitas vezes tem amparo jurídico e amparo médico, e não se coadunam ambos. Bom, conclusão. A conclusão ela é obrigatória. Ela não tem necessidade, isso é importante. Um laudo não tem obrigação de conclusão, gente. Se eu estou buscando uma condição da qual nós estamos falando de uma reconstituição passada num tempo presente, buscando efeito pretérito futuro, eu posso chegar à conclusão que a materialidade não me traz conclusão. Uma conclusão pode ser inconclusiva. Isto é uma conclusão. Eu concluir que eu não tenho como concluir pela materialidade que eu disponho, seja nos autos ou seja na via administrativa, é uma conclusão. O que acontece é que a maioria dos profissionais, não cabe aqui ingerência a nenhum dos ramos da perícia médica, estou falando de uma forma geral, para que você chegue à conclusão de que você não pode concluir, você tem que ter uma coisa que normalmente não faz parte do horizonte de alguns profissionais, que é a humildade de dizer: o meu conhecimento técnico ou aquilo que eu tenho de materialidade não me propõe, não me propicia concluir. Até porque a perícia, exceto na via administrativa, na via judicial, ela não é a única forma de prova. Ela é uma das formas de prova. É uma das modalidades de prova. E não existe hierarquização de prova. Ela tem a mesma, embora alguns deem uma conotação muito maior para a perícia, quando a gente vai buscar, dentro do contexto do nosso regramento, não existe hierarquização de prova. Histórico. Para a gente falar um pouquinho de histórico. Fundamento da pretensão. Isso tem que vir na inicial. E os requerimentos. O famoso dos fatos e do pedido, né? A anamnese. O que é a anamnese? É o relato do periciando. Não interessa se ele fala com termo técnico, se ele não sabe o que é o termo técnico, a forma coloquial, a forma não interessa. O que interessa é ouvir. Aquele é um ser humano que tem que traduzir a sua ansiedade para que eu possa... Se ele tivesse a mesma competência ou tivesse o preparo que se busca em quem decide por isso, não precisava de quem está decidindo. Ele tem que dizer com as palavras dele. Eu que tenho que buscar aquela condição sobre a qual eu vou minimizar a ansiedade social dentro daquilo que ele busca, ou dentro daquela própria ansiedade dele ou não. Se isso tem regramento jurídico ou não, é um outro problema. Isso chama-se interpretação pericial. O perito tem por obrigação interpretar o que lhe é trazido. Da mesma forma que em direito o juiz tem obrigação de enfrentar o que lhe foi questionado. O valor relativo do histórico, por que a gente fecha ali com o valor relativo do histórico? Porque ele é unilateralizado, é alguém trazendo aquela condição. Ele tem um valor que não pode ter um valor absoluto que me leve à conclusão, pode até ter por coincidência aquele valor ser levado à conclusão por outros meios que nós vamos ver agora nos próximos slides. Mas eu não posso me ater exclusivamente a um fator. Por quê? Porque essa condição é relativa. A descrição. E aí,
o laudo pericial, não pode se furtar nada, porque ele é matéria técnica aplicada. O exame físico. João, 99% não levanta da cadeira para examinar o segurado. Nós estamos falando do que deveria ser. Nós não podemos, pelo erro, tentar justificar a regra. E agora há pouco vocês ouviram do Carlos, né? Muitas das coisas que se faz é porque você também permite que as faça. Exame físico, não existe exame físico ainda não existe. Não podemos dizer que não vai existir nunca, mas não existe exame físico ainda feito por internet. Feito sem que eu tenha contato direto e físico com aquele segurado. Sem que eu examine. Sem que eu tenha que levantar da minha cadeira e ir até o segurado. Seja na via administrativa, seja na via judicial. E aí sim, aí a chamada interpretação pericial, ela é soberana. Soberana não sobre o fato, sobre a montagem global processual, seja o processo administrativo ou judicial. Por quê? Porque se eu falo de um fato pretérito numa condição presente, buscando efeito pretérito presente e futuro, eu não posso em nenhum momento me esquecer do passado e querer me ater àquela condição momentânea, como a gente já acabou de dizer. Se o indivíduo continuar hipertenso no momento da perícia, eu não analisar o passado dele, eu não consigo minimizar risco, porque ele só vai estar hipertenso se o tratamento falhou. Se o tratamento falhou, nós estamos falando em falha de uma ciência. Ele não está sendo bem tratado. Então, o fato dele estar normotenso no momento da perícia não significa que ele não tenha riscos sobre a condição sob a qual ele tem uma doença de base. Isso é dado soberano. Isso é clínica, isso é indivíduo. Isso é a condição capaz de gerar a impossibilidade social da prática daquele indivíduo, que nós vamos falar já já. Exames complementares. Indicação e interpretação. Finalidade. Também cai na interpretação. Só que esse sim tem um valor relativo. Por quê? A indicação do exame complementar, a condição do exame complementar, ao contrário do que muitas vezes a gente vê vocês tentarem imputar ao processo ou imputar à condição até administrativa, ele tem um valor relativo, por quê? Porque ele retrata uma condição de momento. Porque ele traduz, nós vamos ver lá na frente, uma condição anatômica. E o que se avalia não é doença, nós vamos ver já já. O que se avalia é incapacidade. Diagnóstico funcional. Aí sim as coisas começam a entrar dentro daquela bolinha do subconjunto, tá? Ou seja, ele é fundamental, ele é importante, é importantíssimo. Lembrar que quase todos os exames subsidiários são para diagnóstico anatômico, e não confundir diagnóstico anatômico com funcional. Incapacidade é uma função funcional. Eu estou incapacitado por não poder realizar algo. Eu não estou incapacitado por ter uma condição diferente dos demais. Vamos usar um exemplo. Por eu ter o braço maior ou menor, não me incapacita nada. O que me incapacita é a condição sobre a qual aquele braço maior ou menor funciona. Então, a análise de incapacidade, ela está vinculada à fisiologia, não à anatomia. Porque senão nós contrariamos um princípio que é básico do direito, né? É tratar diferentes, hein, pessoal? De forma... Eu não posso tratar diferentes por condições de diferença. Ou seja, o fato da diferença, seja ela anatômico, funcional, ela não pode traduzir em capacidade. Senão nós vamos dizer que todo anão não serve para nada.
Senão nós vamos chegar ao cúmulo de dizer que o indivíduo que tem uma lesão, por qualquer motivo, tem um desvio ulnar do braço, ele não serve para nada. E não podemos esquecer uma máxima que vem do Ford, né? do pai do Fordismo. O indivíduo vale pelo que ele produz, não pura e simplesmente por aquilo que ele é. A condição da produtividade é que está ligada à condição funcional desse indivíduo. Então, isso é um princípio que nós temos que guardar para sempre. Quando eu falo em incapacidade, que é o que gera benefício, eu estou falando em condição fisiológica e não anatômica. Ou seja, não adianta eu juntar 364.200 raios-x buscando demonstrar que aquele indivíduo é incapaz. Quando muitas vezes uma eletroneuromiografia, que é uma análise fundamental, mata todos os raios-x. Exemplos mais comuns, né? A juntada disso, que a gente já até falou. E aqui tem um exame que é comum e que eu gostaria bastante, que vocês estão mais acostumados, para vocês poderem entender esse conceito. Audiometria. Audiometria é uma condição que ela não traduz, per si, por 4 principais motivos, nenhum motivo de incapacidade, e nem tampouco de prova de surdez. Quais são esses motivos? A forma como ela foi realizada. A própria técnica de audiometria diz que o indivíduo, para fazer, ela está lá na portaria 3214, na NR7. A audiometria, para poder ser considerado um exame capaz de levar à análise técnico-científica, ela tem que ter 14 horas de repouso auditivo. Vocês conhecem alguém que consegue chegar no serviço? Não estou falando que trabalhou, deixou de trabalhar. Numa cidade de São Paulo, como São Paulo, metrô, ônibus, ele chega com 14 horas de repouso auditivo, como? Só se montar do lado um hospital, que ele vai dormir no hospital e aí entra para fazer o exame. Segundo aspecto, a audiometria é um exame chamado de operador e resposta dependente. Se emite, não dá para a gente discutir agora, mas assim, se emite uma determinada frequência que o indivíduo diz que está ouvindo ou não. Se eu treinar aquele indivíduo meia hora, ele faz o gráfico que ele quiser na audiometria, que eu quiser que ele faça. Portanto, ele é um exame de valor relativo. Eu não posso pôr todas as minhas fichas em cima de uma audiometria. Porque se eu as colocar, eu tenho uma margem de erro muito grande. E terceiro, existem outras condições capazes de alterar. Vamos dizer que tudo isso foi perfeito. Existem outras condições sobre as quais a audição do indivíduo pode se alterar por um determinado momento. Exemplo típico. Quantas vezes está na rua, vê os moleques com o rádio tocando reggae no último volume? Tira aquele cara do carro e faz a audiometria dele. Ele é um surdo. 20 minutos depois, 1 hora depois, você vai tirar aquela condição daquele mesmo indivíduo e a audição voltou. Por quê? Porque é uma defesa orgânica. O próprio ouvido busca, para que você não tenha uma perda maior, economia de ruído, ele arruma um bloqueio. Nós não fomos feitos para ter doença, nós fomos feitos para sermos sãos e saudáveis e felizes. Todo o resto é que nos busca, que tenta nos demonstrar o contrário. Diagnóstico funcional. Isso é outra coisa comum que se vê em processo. É impossível extrair informações sobre as funções de um órgão ou sistema através de exames complementares voltados para o diagnóstico anatômico. Radiografia, isso tudo pode ser usado, mas ele não pode ser tido e nem pode se colocar todas as fichas em cima disso. Porque se você colocar a tua margem de erro, tua margem de insucesso, com materialidade de perícia, aumenta muito. E aí os principais equívocos periciais, né? É a mistura da confusão entre patologia e disfunção.
Quem gera dano é disfunção, não é patologia. Quem é capaz de produzir Quem é capaz de produzir benefício por incapacidade é a disfunção, não é a patologia. O diagnóstico anatômico é lesão, o diagnóstico funcional é dano. Incapacidade está ligada a dano. Ou dano está ligado à incapacidade. Uma coisa é não conseguir, é incapacidade. Outra coisa é não dever, é prevenção. Aí, se a gente fosse buscar o âmago de tudo isso, nós podíamos dizer assim, ó, obrigação do Ministério do Trabalho, a obrigação das normas regulamentadoras da segurança do trabalho, está ligada ao não dever, que está ligada à prevenção. Da Previdência Social, está ligada ao não conseguir. Por quê? Porque é a incapacitação. Finalidade de cada exame complementar. Eu vou passar por isso, que acho que já estou me estendendo, né? O principal binômio, não confundir doença com incapacidade. O indivíduo pode ter a doença e não ter a incapacidade, como ele pode não ter qualquer doença e estar incapaz. O principal viés disso, senhores, é até a incapacidade social, que ela está contemplada dentro do direito previdenciário. A incapacidade social está totalmente alijada da condição de doença. E ela é incapacidade. E o que concede benefício é incapacidade, não é doença. Como o indivíduo pode ter um câncer e ele não ser incapaz, portanto não ter benefício. Incapacidade laborativa, só para ter por definição, e aí eu arruo essa definição do manual, que eu acho que é muito bem estruturada. É a impossibilidade de desempenhar das funções específicas de uma atividade ou ocupação em consequência de alteração morfofisiológica, não é morfoanatômica, é morfofisiológica, provocada por doença ou acidente. Incapacidade laborativa, o risco de vida para si ou para terceiro, ou de agravamento que a permanência em atividade possa acarretar, será implicitamente incluso no conceito de incapacidade, desde que palpável e discutível, ou indiscutível, desculpe, ou não discutível. Isso contempla a chamada concausa. O que é a concausa? E aí eu acho que é importante a gente abrir um parênteses para pensar nisso, né? Para tentar definir, enraizar isso, porque isso é muito importante no ato de pedir. O que eu vou levar, o que eu vou buscar como incapacidade, ou aquilo que eu entendo por incapacidade, está assestado em um trinômio, que é qualidade, quantidade e competitividade de trabalho. Isso são os fatores que eu diria assim, ó, é o tripé que sustenta a possibilidade de se definir incapacidade. O indivíduo teve comprometimento de quantidade, esse é o mais comum e mais fácil da gente palpar. De capacidade, ele está produzindo a mesma quantidade, mas com inferior qualidade. E a competitividade. Ele tem a mesma condição de competir que ele tinha anteriormente à doença ou acidente. Essas três condições são inerentes a se falar em incapacidade. Tem que existir a violação ou diminuição de uma delas. Quando você entra na concausa, a gente entra naquilo que chama ciência infortunística. E aí da onde vem a gente dizer, lá no começo, que medicina não é ciência exata. A gripe em você pode ser total, o mesmo vírus em você, dura 3 dias e muito bem, obrigado. Em outro indivíduo vira pneumonia, UTI e morre.
Ou seja, não dá para se tentar criar uma regra geral. Daí a grande dificuldade de se tentar acoplar as duas ciências. E aí nos cabe a interpretação dela. E aí nos cabe a materialidade dela às custas da perícia. Já estou terminando, Dorso. E aí você tem algumas classificações que eu acho que são importantes. Pelo grau, se ela é parcial ou total, a incapacidade, obviamente, né? E aí a definição de total e parcial. E se ela é temporária ou definitiva ou indefinida, que também leva em consideração aspectos eminentemente fisiológicos, tá? Não anatômicos. A profissão do indivíduo, se ele exerce uma atividade que é uniprofissional, multiprofissional ou uniprofissional. E aí, antes até de eu chegar nisso, eu quero abrir outro parênteses. Veja, nós estamos brigando, nós estamos discutindo uma condição da qual agora há pouco vocês ouviram eu falar assim, não tem como fazer perícia sem pôr a mão no indivíduo. E isso a gente cansa de ver não acontecer. Agora, vamos chegar a mais. Isso é avaliação da condição momentânea do indivíduo no ato da perícia. Eu vou chegar a mais, eu vou dizer para vocês assim, ó, não há como definir incapacidade se eu não conhecer o que o indivíduo faz. Daí a obrigação da perícia em local de trabalho. Não tem como eu, pela função, seja por CBO, NT, pelo que vocês quiserem, pelo cruzamento do NTEP, que é o que mais se usa, não há como, com aquilo, eu vou ter uma curva de Gauss de variação que eu vou acertar, mas eu vou ter alguns casos, nós estamos falando de indivíduos. Eu vou ter alguns casos que, obviamente, vão fugir a essa curva de Gauss. E quando foge, são as injustiças que a gente se revolta. Eu tenho que conhecer o que aquele indivíduo faz. Não dá para eu dizer assim, o indivíduo é torneiro mecânico. Ele é torneiro mecânico do quê? O que ele fazia como torneiro mecânico no local onde ele exercia a atividade? Se eu não conhecer o local de trabalho, eu não posso falar em incapacidade. Cientificamente. Aí você vai dizer assim, João, qual é o perito da Previdência Social que vai ao local do trabalho do segurado? Não vai, mas tem a obrigação de ir, está lá escrito. E aí que a gente tem que explorar, principalmente, o inadimplemento dele. Porque como é que eu estabeleço razão direta de causa e efeito se eu não conheço nem causa e nem efeito? Pessoal, só para encerrar, daí a obrigação de se avaliar a uniprofissionalidade, a multiprofissionalidade ou a uniprofissionalidade. E aí, só para encerrar, eu acho que isso é o principal que a gente tentou traduzir para vocês. A gente precisa acabar com esse conceito de que perícia é achismo. É o médico que acha. O médico não pode achar, senão ele não fez perícia. Perícia é técnica e conhecimento científico. O perito não pode, ele pode até exaurar a sua opinião pessoal, desde que ela tenha, dentro daquele subconjunto, amparo jurídico-social e, sobretudo, técnico-científico. A opinião isolada tem valor relativo e não tem valor capaz de definir a vida daquele que procura ou que se desespera quando não consegue buscar aquilo que o que para nós é pura e simplesmente um benefício, para ele é o meio sob o qual ele vai continuar vivendo e sustentando quem dele depende. Essa é a grande disparidade existente entre o benefício e o indivíduo. Pessoal, para terminar, tudo isso faz parte de algumas obras que a gente tem e todas elas tentam traduzir esse mesmo raciocínio.
E espero ter trazido algo de novo. Agora, gostaria de dizer assim para vocês, ó, tudo isso, quer dizer, cada vez que eu venho aqui, nego fala poeta do Apocalipse, né? Mas não é. É mais ou menos assim, ó. Eu acho que o que a gente nunca pode perder, e isso mais do que ninguém, o advogado tem por obrigação, é a vontade e a determinação em mudar aquilo que não nos é satisfatório e não nos traz satisfação pessoal e social. Essa é a obrigação daquilo que vocês assumiram como advogados.